E agora nós estamos mais uma vez com Roda de Negócios, mais um episódio. E vocês sabiam que um câmbio mal feito pode travar todas as operações? Eu estou aqui agora com o Marcelo Antônio, da Mads Câmbio. Obrigado. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Muito bem-vindo ao Roda de Negócios. E nós gostaríamos de saber sobre a Mads, sobre o Marcelo, qual a sua trajetória, qual a sua experiência no mercado, porque você, na verdade, está no mercado financeiro e o mercado de câmbio, a gente sabe que é desafiador. Nossa, quanta pergunta. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Eu dizer que eu venho acompanhando as entrevistas do Roda de Negócio, vi que veio bastante pessoas profissionais de diversos segmentos. Acredito muito que esse espaço seja uma oportunidade de a gente falar sobre o nosso próprio negócio e, no meu caso, falar de câmbio, né? E tentar explicar que o câmbio vai um pouco mais além do que essa simples troca de moeda, né? A Mads, ela foi constituída para ser uma corretora de câmbio, mas logo de início a gente percebeu que existia ali uma certa falta de mercado e aí a gente começou a perceber que precisava atuar de uma forma um pouco mais consultiva, com o objetivo de ajudar o cliente nessa questão de estrutura de operação. Quando a gente fala de operação de câmbio, né, não é uma simples transferência, né? Está vindo um recurso de fora ou está sendo enviado um recurso para fora e precisa ser feito dentro de umas normativas, né? E aí é onde a gente atua. A gente não simplesmente faz só apenas o câmbio, a gente procura tentar fazer isso de uma forma um pouco consultiva, aliás, total consultiva, para que o cliente tenha assertividade na operação dele, ele não passe por apuros. Eu como representante legal, eu sei exatamente o que eu passo. Toda vez que eu estruturo uma empresa no Brasil, eu tenho uma certa dificuldade. A dificuldade é o quê? Você saber estruturar essa empresa, saber exatamente qual é a natureza daquele valor que vai entrar e todos os documentos que a gente precisa comprovar. Mas tem algo que sempre todos os empreendedores e investidores estrangeiros, eles sempre falam comigo sobre uma questão de por que eu tenho que fechar com a corretora e não com o banco privado? Mas não colocando nada contra, nem banco privado, nem corretora. Eu só queria informar porque a agilidade hoje, e eu sei que os processos eles são muito mais ágeis quando a gente trabalha com bancos de câmbio já fomentados, já com habilitados pelo Banco Central. Você pode me explicar direitinho? Bom, na verdade, isso começa pelo simples fato de que o cliente ele tem uma conta corrente ali no banco comercial tradicional e aí ele, na hora de fazer essa transferência internacional, ele quer que o dinheiro já vá direto para o banco onde ele tem a conta de origem, porque ele acredita que a transferência vai direto para essa conta. Sim. Só que quando se fala de transação internacional, o dinheiro ele não vai diretamente para a conta, ele precisa passar pelo intermediário esse que é uma instituição financeira. Instituição essa que é autorizada pelo Banco Central. Então, ou seja, independente de como ele vai fazer a operação, esse vai ser sempre o caminho. O dinheiro não vai cair na conta dele. Então, ele costuma procurar o próprio banco onde ele já tem a conta, pensando numa questão de segurança, como se isso fosse segurança. Só que aí ele encontra alguns probleminhas, né? Como, por exemplo, ele vai fazer isso através de um banco comercial tradicional, o banco, ele costuma fazer a operação primeiro. Então, ele liga para o gerente dele, eu vou receber um valor. O gerente passa para ele um canal bancário, a origem envia o recurso, na entrada desse recurso começa-se o processo de diligência, e aí a aprovação de compliance ou não do banco. É importante dizer, no caso a Mads, ela opera com os principais bancos de câmbio do mercado, bancos esses com presença tanto nacional e internacional. Então a gente não tem ali um perfil de cliente, enfim, a gente consegue atuar com qualquer tipo de cliente, empresário, investidor, alguém que está fazendo um processo de importação, exportação, que está fazendo uma prestação de serviço, então, independente do volume. No caso de um banco desses que a gente atua como um parceiro, são bancos específicos, eles têm como principal produto o câmbio. O banco comercial tradicional, ele tem uma série de produtos. Então, quando se fala de câmbio, é óbvio que ele, como toda instituição financeira, ela é um fiscalizador do Banco Central. Então, é óbvio que ele vai passar por uma série de diligências. Só que ele faz isso posterior à entrada do recurso. E a gente não, a gente faz isso anterior à entrada do recurso. Eu não passo o canal bancário para o cliente. Eu primeiro avalio toda a documentação, estruturo a operação, deixo ela aprovada para depois passar o canal bancário para o cliente. Aí sim, entrando o recurso, eu consigo fazer a liquidação para ele no mesmo dia, na pior das hipóteses, no dia seguinte. No banco comercial, não. Ele vai passar pelo processo de diligência posterior à entrada do valor. E aí o dinheiro fica bloqueado. Então, imagine você,
alguém que está precisando desse valor para dar o start na operação, para deixar a sua operação ele tem ali já obrigações de custos que ele Exato. precisa pagar, e esse recurso vai cobrir isso, só que ele não consegue dar start nisso, ele não consegue operacionalizar, pelo simples fato dele não ter feito o processo de uma forma onde ele pudesse ter mais agilidade e segurança. Ele buscou uma segurança no banco comercial, porque ele tem ali a conta dele, mas ele não automaticamente ganhou agilidade. É importante dizer também que a operação de câmbio ela é totalmente segura. É uma operação rastreável, é uma operação que é feita por instituições que são legalizadas, então, ou seja, tem a sua fiscalização. A operação, a transação de câmbio, ela é feita com identificação. Então, ou seja, ele não tem nenhum tipo de prejuízo. O pior das hipóteses, o que pode acontecer nesses casos é o bloqueio. A instituição financeira, ela sendo um agente financeiro responsável por essa operação e aí atuando como um fiscalizador, ela não atua apenas como um processo operacional de entrada, né? Ela não é só um intermediador que vai passar o dinheiro dele e ele receber. Não, ela vai fiscalizar esse dinheiro. Então, vai ser feita uma série de questionamentos. Esse questionamento, quando é feito posterior à entrada do recurso, o cliente fica preocupado, porque pode ser que o banco recuse, pode ser que não só faça o bloqueio, mas ele pode recusar. E quando ele faz o bloqueio, ele vai pedir ali uma série de documentações complementares. E pode ser que o cliente não consiga atingir essas documentações. O banco, ele tem ali um checklist já meio que montado. Então, imagine, o cliente acabou de constituir a empresa e o banco pede para ele, pô, me manda o balanço demonstrativo de resultados. Só que o cliente fala, pô, mas minha empresa não tem movimentação, não gerou receita, como eu vou mandar essas coisas? Ele fica confuso. E essa é uma demanda que vem aparecendo para a gente bastante. Não só apenas a demanda do câmbio, mas desse cliente que já fez o câmbio e está com dificuldade de fazer o desbloqueio. Aí ele percebe que a gente tem aí esse trabalho consultivo de solução de câmbio, ele procura a gente para a gente poder resolver. É super simples, não é nada difícil. Na maioria das vezes a gente pede a transferência desse recurso para um banco que a gente já tem mais relacionamento, né? E aí a gente passa pelo processo de compliance, mas aí no caso ele acaba tendo ajuda da nossa empresa, porque a gente aí tem essa especialização. Hoje a Mads ela atende todos os perfis, né? Ela atende tanto pessoas, empresários, a parte de importações, assim como pessoa física também. Sim, pessoa física, pessoa jurídica, prestadores de serviço, os empresários, enfim, a gente não tem um perfil, nenhum volume definido. Pode ser um volume pequeno, como pode ser um volume muito grande, porque nossos parceiros bancários são bancos bem de grande porte, vamos dizer assim, né? Enfim, a gente não tem um limite, né? Se ele for fazer com uma corretora, tem algumas corretoras que têm limite de operação de até $500 mil. No nosso caso, a gente tem essa parceria com bancos, então a gente não tem limite de operação, né? A gente consegue fazer uma operação pequena com uma operação grande. A gente não escolhe esse tipo de operação, o que vier a gente tenta desenvolver, esse é o objetivo. Então, na maioria dos casos, dos bloqueios, ela é justamente pela falta de comprovações financeiras, a maioria delas. Porque pensa o seguinte, entra o recurso do cliente, aí o banco começa a pedir, fazer essas solicitações. Dentre essas solicitações, ele pede também um preenchimento de algumas fichas. O cliente fica confuso. Ele não tem noção do que é o preenchimento disso, ele tem receio do que ele vai preencher, ele fica achando que, de repente, ele pode colocar alguma informação que possa comprometer a liberação desse recurso. Então, passar por esse processo de diligência após a entrada do recurso é um pouco complicado. Se a gente faz isso antes e já tem a aprovação da instituição financeira, quando esse recurso entra, ele já vem totalmente desenvolvido. Porque eu consigo fazer o quê? Fazer o processo de diligência, de identificação das partes, eu consigo fazer o enquadramento da operação, então eu consigo identificar se essa operação ela vai ter ou não isenção de imposto. Imagina, o cara, ele define que ele precisa enviar um recurso para pagar X custo aqui no Brasil. Só que aí, no meio do caminho, quando faz a operação, ele tem lá uma mordida de imposto de renda que compromete 25% desse recurso. Ele vai ter que fazer outra operação, porque ele não consegue pagar os custos. Eu já consigo fazer a estruturação dessa operação antes, sem que ele tenha um susto, né? De uma surpresa, de que, poxa, e agora? Não, eu já falo, não, essa operação, ela demanda custo, ela tem esses custos, a gente detalha isso, a gente abre essas informações, então fica muito fácil ele visualizar e a gente consegue fazer o desenho certo para chegar ao recurso que ele realmente precisa para... Ou seja, a Mads não é só uma operação, ela é uma parte consultiva, ela monta demonstrativos, ela prepara o cliente antes. A gente tem essa preocupação de deixar o cliente focar naquilo que ele tem que focar, que é o negócio dele, e essa parte burocrática ele deixa com a gente, né?
que a gente é uma corretora de câmbio como qualquer outra, mas a gente procura dar esse trabalho consultivo para o cliente e ele não tem custo sobre isso. Esse é um serviço que a gente faz, sim, para fidelizar o cliente, e muitos clientes estão buscando esse serviço com a gente para ele ter essa agilidade, né? Então, ele tem agilidade, ele tem segurança, ele acaba também ficando totalmente em conformidade com as normas, né? Que um órgão regulatório exige, que seria, no caso, o Banco Central. Hoje, quais são os maiores erros ou falta de conhecimento nas operações de câmbio aqui no Brasil, na maioria das empresas estrangeiras? O que elas, na verdade, têm dificuldade? É, a gente vai acabar batendo um pouco no mesmo nessa informação de o cliente, essa questão de estrutura, seria o ideal que ele fizesse essa estrutura antes, né? Então, mais uma coisa que sempre acontece, assim, é capacidade financeira. É uma coisa que esbarra bastante, porque o cliente, ele acha que, principalmente o cliente estrangeiro, ele acha que ele abrir uma conta, ele pode enviar o dinheiro dele e ele vai operacionalizar. Só que a gente esbarra em algumas regras de PLD, que é prevenção de lavagem de dinheiro. Então, a gente não pode receber um dinheiro lá de fora sem saber a origem desse dinheiro. Exatamente. É preciso a gente entender de onde vem esse recurso. Essa pessoa que está enviando esse recurso, ela faz parte da estrutura da empresa, né? Esse recurso advém de uma aplicação. Essa pessoa que está mandando esse recurso, ela é dona de uma empresa lá fora, essa empresa gera receita, né? É uma parte dessa receita que está sendo enviada para cá, né, na busca dessa expansão internacional desse negócio. Ou seja, esse é um detalhe que a gente precisa estruturar e existe um desenho que tem que ser feito. Alguns clientes eles ficam confusos sobre isso, mas se a gente for fazer o inverso, mandar dinheiro para lá, o banco lá internacional também vai fazer essa exigência, né? Então, enfim, basicamente é isso, é esse cuidado. Então, uma coisa que também acho que é bastante importante dizer, que quando o recurso entra aqui no Brasil e a gente faz a liberação e ele está pronto para uma liquidação, o dinheiro é depositado exatamente na conta que foi identificada. Então, a gente não tem como fazer o depósito numa conta de terceiros. Então, é mostrando mais ou menos que essa estrutura ela não tem risco, ela é de muita segurança. Essa parte burocrática, na verdade, é para assegurar que o que está entrando aqui no Brasil é um recurso legal, né? Um É. recurso legal. E eu bati bastante nessa tecla de complexidade de documentos, capacidade financeira, porque hoje eu atuo com isso. Então, nós sabemos que tem toda uma preparação de documentos e também tem uma facilidade nas operações quando nós tratamos de bancos já credenciados perante o Banco Central que fazem esse compliance antes da operação e não após, na abertura de qualquer banco privado. Porque o banco privado ele é totalmente departamentalizado, na verdade, deixo muito bem claro. Então, existe um processo de compliance que demora um pouco mais para iniciar as operações. Não que seja impossível, mas que demora um prazo muito maior. Você passa por isso, né? Você tem esse tipo de problema, eu sei o teu negócio, você faz a implementação de empresas estrangeiras no Brasil, então você acaba criando essa empresa do zero, né? Constituindo essa empresa do zero, você faz todo o processo, porque o teu escritório ele demanda isso, né? Essa questão da constituição da empresa, a ata, o CNPJ, essa empresa internacional que vai atuar como sócia dessa empresa brasileira, você faz a nacionalização dela, enfim, tem todo um processo, tradução juramentada, apostilamento, isso por si só já viu o tanto de documento, né? Então, quando o cliente ele faz por conta lá com o banco comercial, ele acaba tendo dificuldade de administrar essa documentação e apresentar o que é, o que não é, enfim. É basicamente isso. Quando ele pega e tem aí uma empresa que nem a nossa, que ajuda ele nesse processo, ele simplesmente fica despreocupado, né? Quando ele parte por uma operação junto ao banco comercial, ele vai conseguir fazer a operação dele, obviamente, o banco comercial tem estrutura para isso, mas essa demanda de diligência vai ser feita posterior, e aí pode ser que demore. Você já teve algum valor travado? Teve. Na verdade, já tive. Teve um valor travado há mais de 6 meses, não foi numa operação única, foi de mais de uma operação, com bancos privados, porque existe esse processo posterior. Por mais que você faça o cadastro bancário e tenha sua conta corrente liberada, as operações elas só acontecem nacionalmente. Já tive tratamentos com esse, que depois que eu liberei mesmo assim a operação de câmbio, o meu dinheiro ainda ficou parado, com valores pequenos, ou seja, um valor bem inferior ao Banco Central, como você disse que tem um limite, mesmo assim esse valor ficou parado há meses. E é o que eu sempre indico para os clientes, eu faço toda a estruturação dessas empresas hoje, faço todo o cadastro dela perante as corretoras, eu sempre indico para o cliente, não que eu direciono, na verdade ele sempre vai exigir ou dar a opinião que ele melhor
se sinta seguro. Só que eu vejo que a segurança dele, a credibilidade dele cumprir as obrigações acessórias, para ele cumprir as obrigações trabalhistas, dentro do prazo e de um tempo menor, até mesmo uma garantia do recurso ser liberado, é justamente isso. Você está buscando agilidade no seu processo e você sabe que ali pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade. Se ele tem a necessidade de ter uma operação ágil, né, ele vai passar por um processo um pouco mais demorado. E aí você sabe que buscando ali uma assessoria nessa parte de estruturação, fica fácil para você que está ali à frente disso, né, porque ele te contrata como representante Sim. legal, e também agiliza para o cliente, Mas né? você- São mais mãos atuando para que aquilo funcione de uma forma mais ágil, né? Mas você imagina uma operação parada 6 meses. Eu mandei um recurso para pagar uma folha de pagamento, do nada, no meu compliance foi feito posterior ao envio desse recurso. Existe uma burocracia ainda para reverter esse valor, ou seja, nós podemos ainda fazer a parte reversa, né, que é Sim. enviar esse dinheiro para a origem dele. Mesmo assim, você perdeu tempo, porque você vai ter que entrar em contato com a Constituição, com a instituição bancária que está com o dinheiro bloqueado e fazer essa reversão, para depois fazer uma nova operação. Você pode fazer, o banco ele pode simplesmente estornar o valor, mas ele vai fazer isso, obviamente, depois ele tentar liberar, né? E, querendo ou não, ele tem ali como obrigação, né? Enfim, uma questão de estrutura. E também porque esse dinheiro entrou ali, ele precisa saber de onde é esse dinheiro, mas quando ele não conseguir identificar, na pior das hipóteses, ele faz o estorno. Uhum. Ou simplesmente ele procurando o nosso serviço, a gente pode fazer a transferência desse recurso para um banco onde a gente tem mais relacionamento, para a gente poder fazer o desenvolvimento dessa estrutura e liberar o recurso dele. Mas é claro, dentro de normas, né? A gente não faz mágica, o cliente precisa estar dentro das normativas, enfim. Exatamente. O que facilita, no nosso caso, é a gente saber e entender como que funciona o processo. Como eu disse, no banco tradicional, normal, eles têm lá uma série de produtos. Então, eles usam ali um checklist, né, tradicional. Então, isso talvez dificulta um pouco no entendimento até chegar no resultado. Demora um pouquinho. A gente já consegue, a gente já sabe os caminhos. A gente já vê aquilo, né, muitas vezes, já sabe, esse tipo de cliente é assim, assim, assim. Eu preciso disso. Então, o cliente ele também precisa me ajudar a entregar essa documentação. A gente não fabrica no documento, né? E aí, no final, a gente consegue liberar sem problema nenhum. Obviamente que depois de liberado, a gente faz essa liquidação fazendo o câmbio, né, o fechamento da mesa, onde tem ali seus custos de taxas, enfim, normais sobre a operação e a liquidação do valor, como eu já disse, de 0, no máximo de 1. Então, hoje, uma corretora de câmbio, eu posso dizer que ela quase não tem risco, como ela teria no banco, no dinheiro bloqueado. O risco, na verdade, é o que eu te falei. O risco ele não existe. O risco aí, no caso, seria de agilidade. O cliente vai ter problema se ele tiver dificuldade de apresentar a documentação correta, ou se ele tiver dúvida de fazer algum preenchimento. E aí, esse seria o risco. Eu não gosto muito de falar de risco, assim, nesse sentido, porque eu entendo que você está falando de risco em questão de tempo. Sim, tá? sim. Porque o risco por si só ele não tem de fazer, independente da instituição, porque são instituições que têm ali sua licença. Mas sim, ele vai ter risco para deixar o seu negócio operacional. Comprometer a operação. Isso, comprometer a operação. Comprometer a operação. Porque hoje eu penso muito e prezo muito de cumprir as Você quer obrigações. agilidade, Eu né? quero agilidade. Porque o teu processo ele não está somente na Constituição e a entrada do recurso. Você tem o pós disso depois, né? Exatamente. Então, a segunda parte, não dá para parar o processo na segunda parte, você tem que tocar o restante, né? Exatamente. E, assim, exemplo prático, assim, que você teve com algum recurso para você já teve que desbloquear esse processo? Você já viu algum processo dando errado e um dinheiro bloqueado do qual você teve que liberar esse valor? Já aconteceu várias vezes. Eu digo assim, alguns exemplos das pessoas que nos procuram, né? Teve cliente um prestador de serviço que ele tinha um contrato de serviço com uma empresa na Angola, só que o pagamento foi feito por uma empresa de Portugal. E aí ele não conseguia liberar esse recurso, ele fez para um parceiro nosso, enfim, não um parceiro direto, mas alguém que também mexe com câmbio, e aí ele estava tendo dificuldade de ter liberação desse recurso, e eu pedi para ele a documentação e verifiquei, não, existe aqui algo que não tá juntando, né? Então eu preciso que você
refaça o contrato de serviço com a empresa que está pagando Uhum. diretamente, ou a gente faça um vínculo dessas duas empresas para daí justificar por que você está recebendo de uma empresa, sendo que você tem serviço com outra. Basicamente, no teu caso, por exemplo, uma implementação de negócios, você passa por isso constantemente porque são empresas que acabou de ser constituída, né? Então, ou seja, o cliente quer enviar o recurso, só que é uma empresa sem receita, sem movimentação, e é importante que ele faça isso com um pouco mais de cuidado, para que ele não passe por um processo. Porque, imagine, ele pode querer enviar o recurso dele para N motivos, e a gente justifica isso, essa entrada. Por que ele vai fazer esse aporte de capital? Ele vai fazer esse aporte de capital porque ele vai fazer uma solicitação de radar, Uhum. né? E aí o radar limitado, ele tem ali um depósito mínimo, né? $150.000. $150.000 para integralizar. E aí a gente justifica isso no preenchimento lá da ficha do KYC, enfim, para justificar essa entrada. Ah, mas por que ele vai pedir um radar? Ah, porque ele é uma empresa de importação, ele pretende importar. Enfim, aí, né, essas coisas que basicamente acontecem e esses são alguns dos problemas. Então, existem vários, mas sempre esbarra nisso, nessa questão de documentação. No mercado existe essa falta. Eu costumo brincar que eles costumam tirar pedido, né? A gente não, a Uhum. gente faz esse trabalho consultivo de estruturar, né, isso, até porque é o nosso objetivo, é fidelizar o cliente. E a gente vem se especializando nisso cada vez mais, e isso é interessante porque dá a gente uma certa força, sabe, de entender o negócio. Quando chega alguma coisa já um pouco quadrada, a gente já fala, não, isso aqui não vai dar certo. E a gente explica para o cliente. Se você quer estar dentro de uma operação legal, você precisa desse desenho. Esse Sim. desenho que você está fazendo, ele não vai funcionar. E eu sei também, já passei por as situações que às vezes a assessoria consultiva, ela não funciona muito bem, porque cada operação perante o Banco Central, ela possui um código. Então eu sei que tem alguns códigos de entrada desses recursos que eles costumam ter uma tributação maior. Assim como também tem alguns recursos enviados que nós temos isenção de impostos. Então, assim, exatamente, essa parte consultiva, ela precisa ser feita, né? A gente identifica a natureza da operação antes. É o que eu te falei, a gente abre essas informações de custo, isso já está desenhado, ele já sabe. Agora, quando ele não tem essa informação antecipada, quando entra o recurso, aí é ali onde ele vai começar a ter o susto, né? Aí ele fala, porque da forma como ele fez a operação, ele não fez de uma forma onde ele pudesse se beneficiar de uma isenção de imposto, por exemplo, né? Então, ele não fez ali de uma forma correta. E aí ele acaba tendo alguns custos a mais que ele não imaginava, e isso não foi apresentado antecipadamente, aí é onde gera o problema. Bom, Marcelo, eu estou aqui para te agradecer por todas as informações que você passou para nós. É muito importante isso. Eu acho que isso é uma forma clara que vai ficar para muitos empreendedores, investidores, tanto aqui no Brasil quanto fora. É algo que falta no mercado, esse tipo de informação, e eu estou aqui para contribuir. Essa é a ideia do Roda de Negócio. O Roda de Negócio, ele funciona exatamente para isso, para pegar o potencial de cada empreendedor, de cada empresário no mercado e poder contribuir no seu negócio. Então, assim, hoje eu abro também para vocês algumas oportunidades. Oportunidades quais são? Oportunidade de você também indicar o seu case, ou seja, indicar também qual que são os nichos que você também gostaria que participasse aqui, porque nós estamos ainda centralizando exatamente atividades que possam contribuir com o seu negócio. Essa é a ideia do Roda de Negócios, contribuir com todos que participam, com todos que acompanham o nosso programa. Muito obrigada, Marcelo, por Obrigado você participar. pelo convite, agradeço novamente, foi um prazer participar.